O Lula foi pego na mentira mais uma vez. Oh, cara, de novo! Ele não é uma vergonha, é um vexame internacional. Principalmente no caso que envolve a guerra da Rússia contra a Ucrânia, aonde o Lula vem tomando partido da China, obviamente, da Rússia. Obviamente porque ele está mirando nos bilhões da China que ele precisa para tentar salvar e parar de sangrar a economia brasileira a curto prazo, e para isso ele está rifando o nosso futuro a médio e longo prazo. E isso não vai sair barato para o Brasil. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos, a Europa, já estão de certa forma olhando com muito maus olhos a atuação do Lula perante tal cenário. E futuras sanções, justamente dos Estados Unidos e da Europa, são iminentes. A pressão internacional que o Lula está passando ficou bem claro na visita que ele está fazendo na gravação desse vídeo lá em Portugal, onde a imprensa local não passa pano em autoridades, não. A imprensa local faz perguntas até desagradáveis, seja para lá quem for. Aquela cena patética do Lula fingindo que não entendeu português, que presidente da República do Brasil não vai entender português, onde a jornalista ucraniana repetiu por 3 vezes a pergunta se ele mantinha o posicionamento que ele tinha declarado nas mídias sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que a gente sabe que está sendo totalmente contra o posicionamento da Europa e dos Estados Unidos, justamente 2 grandes parceiros comerciais do Brasil. Lula está tentando até levar o Mercosul para negociar com a Europa. Ah, vai conseguir. E o Lula, obviamente, ele tem os interesses de atrair o dinheiro da China para cá, tentando fazer essa nova geopolítica aí com os chineses, esquecendo que a gente tem um papel, ou melhor, que a Europa e os Estados Unidos têm um papel fundamental na economia brasileira. E o discurso que ele usa é que ele é o bom samaritano, né? O Lula, ele disse que está na hora de parar a guerra. Tá na hora de parar a guerra. A guerra nem deveria ter começado. Vamos lembrar que a Rússia invadiu a Ucrânia, o território ucraniano. E o Lula, por diversas vezes, deu a entender que a Ucrânia teve certa culpa nessa situação. Ora, eu tenho culpa. O país lá veio, me invadiu e eu tenho culpa. O mundo já percebeu que a invasão foi injusta e absolutamente desnecessária, o que causou um caos econômico global, uma instabilidade desnecessária, com riscos, inclusive, de bombas nucleares sendo jogadas, porque a Rússia resolveu tomar para si parte da Ucrânia. E, obviamente, como eu tenho dito, o Lula, e você já sabe, se acompanha a política nacional, o Lula diversas vezes deu declarações que agora ele tenta se esquivar. Por exemplo, veja esse tweet aqui. Eu nunca igualei Rússia e Ucrânia. Isso é palavra tweet do Lula, tá? Ó. Eu nunca igualei Rússia e Ucrânia. Eu sei o que é invasão e o que é integridade territorial. Mas agora a guerra já começou e alguém precisa falar em paz. No caso, esse alguém precisa falar em paz é ele que acha que é o Deus do mundo aqui, né? Que vai colocar paz mundial. Mas o próprio Twitter, através do fact-check, derrubou essa mentira, essa postagem mentirosa aqui do Lula. Veja só, o Twitter falando, ó, isso não é verdade. Em entrevista concedida em maio de 2022, à revista americana Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Volodymyr Zelensky quis a guerra e que o líder ucraniano era tão responsável quanto Vladimir Putin pelo conflito. Primeiro, a afirmação que ele deu para a Times é ridícula. É a mesma coisa que a gente tem a nossa Amazônia aqui no Brasil, de repente o México invade, rouba para si o território e a culpa é nossa que a gente foi invadido. Não tem nem pé nem cabeça. Em segundo ponto, tô dando parabéns aqui para a plataforma Twitter, que até que enfim ela tá ficando imparcial. E ela está agora também censurando até as mentiras do presidente da República.